Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que dois temas dominam a atualidade internacional. O primeiro é africano, tem a ver com a morte do presidente do Chad, e o segundo com a tensão ou a crescente tensão nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. E para fazer essa discussão temos como convidado o Dr. Berno Kuchenja, a quem agradeço pela presença no Política Internacional e dou as boas-vindas. Boa noite, Dr. Berno Kuchenja. Obrigado, boa noite. Edna. Boa noite a todos radio-ouvintes e telespectadores da TV+. Muito obrigado, Dr. Berno. Dr. Berno, no poder há 30 anos, o presidente do Chad, Idriss Déby, foi reeleito para o seu sexto mandato com cerca de 79% de votos. Era um antigo comandante e chefe do exército desde 1990, altura em que chegou ao poder pela primeira vez quando as suas próprias forças rebeldes derrubaram o então presidente Hissène Habré. Dr. Berno, o que é que efetivamente aconteceu no Chad? Tivemos uma morte do presidente, acredita que tenha havido uma morte do presidente em combate, ou eventualmente um assassinato ou até eventualmente um golpe palaciano? Bom, uma pergunta muito pertinente em torno desses acontecimentos que nós temos no Chad, e como temos agido desta maneira. A morte, portanto, de um presidente é um acontecimento bastante trágico naquilo que representa, não é, a sucessão das políticas. É verdade que alguns comentários, a verdade, se cingem no tempo em que Idriss Déby Itno está no poder, que é demasiado longo, não é? E em alguns momentos, não é, também pode-se criticar da forma como ele ascendeu ao poder, não é? Foi através do golpe de Estado, não é, que derrubou Hissène Habré. E agora, o que pode ter acontecido mesmo? Nós podemos adiantar aqui várias teorias, não é? Incluindo mesmo do golpe de Estado. Mas não temos ainda matéria suficiente sobre isso, tanto que muitas coisas ainda estão a ser investigadas para se apurar as verdadeiras circunstâncias em que ele foi, portanto, morto ou foi ferido. E daquilo que também tenho acompanhado, só se fala da sua pessoa neste ataque, neste ferimento. O que é até muito mais suspeito, considerando que uma comitiva presidencial é sempre rodeada de um... Então poderíamos ouvir de que foi a sua comitiva, morreram mais tantos soldados e por aí. Então, esta forma de estar os acontecimentos poderá vingar, não é, a teoria de um golpe de Estado, e que é, na verdade, um ato a condenar logo a priori. Mas também podemos adiantar a teoria da conspiração interna, não é? Conspiração interna, na medida em que 30 anos no poder é bastante tempo para um dirigente poder criar divisões ao nível do seu seio, não é? Portanto, nós sabemos que, portanto, neste caso concreto do Chad, houve várias medidas, não é, que foram tomadas, não é, para que ele se mantivesse no poder, não é, incluindo, por exemplo, a antidemocrática medida do monopartidarismo, não é, e isto implicava a proibição de outros partidos no país. E também podemos trazer aqui a questão de que desde a subida do poder, não é, portanto, houve sempre conflitos, não é? A guerra civil nunca parou, e temos que considerar também o fato etnológico, não é? Que
Chad, não é um país bastante vasto, mas tem a parte desértica também que é considerável. Tem cerca de 200 etnias, não é? Portanto, Algumas destas compõem os grupos rebeldes. algumas dessas compõem os grupos rebeldes e dali, portanto, nós podemos ir pela teoria da conspiração interna, não é? Tanto mais que nós podemos ir por este fato de que a casa, não é? A casa militar era controlada pelo filho. Isto significa que, portanto, o perímetro de confiança havia se diminuído para até chamar, não é, o filho para controlar, portanto, a sua segurança pessoal. Então, poderíamos mesmo adiantar essas duas teorias, portanto, a do golpe de Estado e a conspiração interna. Agora, pensemos da seguinte maneira, não é? Chefe de Estado, sim, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, e, portanto, o indivíduo com longa experiência militar, não é? Tanto mais que, portanto, no tempo em que esteve no poder, foi promovido a marechal. Nós podemos aqui questionar qual era a sua intenção real ao se deslocar ao campo de batalha. É verdade que, portanto, falava-se aqui da visita a uma das posições, porque por diversas vezes Déby, portanto, controlou diretamente as operações, não é? Tanto mais que a quando do seu poder, não é? Houve a tentativa de se assaltar N'Djamena e, por causa da sua experiência militar também, os rebeldes não conseguiram assaltar a capital. E não foi só uma nem duas vezes durante os 30 anos. Sim, então foram várias vezes, não é? Eles sempre estiveram por perto. Então, aqui podemos também adiantar essa ideia da conspiração, que ao longo deste tempo, indivíduos da oposição, não é? Tanto política como militar, chegaram cada vez mais perto dele, não é? E talvez mesmo até aos assuntos de inteligência para saber exatamente que o presidente iria fazer a tal visita e, portanto, reforçarem também os ataques, não é? Doutor Berno acredita que não é uma conspiração interna, por exemplo, dos militares mais próximos do próprio presidente, e sim, eventualmente, uma conspiração fora daquele circuito de segurança do presidente? Como é que avalia isto? Sim. Quem eventualmente conspirou contra o presidente? Bom, o seu circuito restrito de segurança ou houve uma infiltração ao seu circuito restrito de segurança? Bom, nós temos aqui, Edna, uma experiência idêntica quando da morte trágica do presidente Samora Machel, não é? Então, este tipo de factos não acontece se não houver uma colaboração dentro, não é? Dentro. Então, sabemos que o nosso caso aqui ainda está a ser investigado. E eventualmente nunca vai terminar a investigação. Portanto, é sempre uma pergunta depois outra, e por que não termina? Então, neste caso concreto, não é? Nós podemos ir por defender também, já adiantamos aqui duas teorias, aqui houve, portanto, alguma fuga de informação, porque neste caso nós temos os próprios elementos que protegem o presidente e a inteligência, não é? E como dirigente, não é? Como dirigente, há sempre um perímetro, não é? Um perímetro de segurança para ver se, pronto, ele pode avançar, não é? E o inimigo está aqui distância, e a esta distância nada acontecerá. Até porque a sua ida a esta posição significou que haviam sido criadas as condições de segurança para que ele ali chegasse. Naturalmente. E também eu acredito que podia ser uma segurança reforçada, tanto mais que ele acabava de ser anunciado como vencedor das eleições, não é? Vencedor das eleições. Portanto, nós podemos aqui sem muita convicção, não é? Afirmarmos estes fatos em relação ao Chad, não é? Portanto, primeiro mesmo por começar por observarmos essa questão da longevidade no poder em África, portanto, tem que ser, portanto, um assunto
que tem que passar para a história e como já deve ter notado, não é? Os dirigentes africanos, a organização regional lá do Sahel, eh, eh, a União Africana e outros países lamentam, portanto, a partida, não é, do presidente tchadiano. É verdade que ele também era um ator principal no combate aos grupos terroristas, não só os rebeldes do Tchad, mas também o Boko Haram, não é? Mas isso também leva também na região dos Grandes Lagos. Isso leva à questão seguinte, Dr. Berno. A questão seguinte é quem é Idris Alba na região do Grande Sahel, naquela região, e como eram as ligações com outros países ocidentais. Porque, não obstante estas primeiras reações, nós não estamos a ver grandes reações à volta da morte do presidente Idris. Será que havia uma espécie de saturação relativamente ao presidente Idris? Quem era Idris Alba e como é que ele construiu esta sua permanência no Chad até que chegar aos 30 anos? Sim, na verdade, esses presidentes, não é? essa forma de ascender ao poder ao Chad acontece décadas depois da independência, não é? Desde a queda do primeiro presidente, não é? E todos foram derrubados, incluindo depois o último Hissène Habré, não é? O deve ser o sexto presidente que ascende ao poder através do golpe, de forma inconstitucional, e depois consegue permanecer esse tempo todo e, portanto, já estava aqui, já tinha vencido o seu sexto mandato. Agora, na verdade, por essa forma ditatorial, eu observei, de fato, que muitos líderes, muitas organizações estão a ser muito cautelosas, não é, na avaliação daquilo que aconteceu no Chad, mas por uma questão humana, por uma questão mesmo de solidariedade, é um dirigente de um país que partiu, é preciso tomar-se uma decisão de lamentar-se este fato. Mas, portanto, eu pessoalmente tenho estado muito atento a esses acontecimentos, não ouvi realmente um pronunciamento claro, não é? Um pronunciamento claro dos dirigentes mundiais, não é? Até os africanos. Até africanos, somente o grupo, portanto, dos líderes dos países dos Grandes Lagos que se reuniram ontem e possivelmente hoje para debaterem a questão do terrorismo na região dos Grandes Lagos, onde também Chad tinha sido convidado, né, na pessoa do presidente Idriss Déby, e não se fez presente. Eles lamentaram este acontecimento como uma personalidade ativa nesta guerra contra o terrorismo, mas praticamente faltou matéria para condenar, não é, este acontecimento do assassinato ou da morte do presidente tchadiano. Muito obrigada, Dr. Berno Puxens. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde continuaremos a analisar a morte do presidente do Chad, Idriss Déby, e também depois, com algum tempo, analisaremos também as tensões crescentes entre a Rússia e os Estados Unidos. Voltamos, até já.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos à segunda parte do Política Internacional, numa altura em que continuamos a analisar a morte do presidente Idriss Déby no Chad. Dr. Berno, a União Africana geralmente sanciona os países cujos líderes chegam ao poder de forma inconstitucional. Como é que avalia a questão do Chad? Até aqui não houve nenhuma sanção, não houve nenhuma declaração no sentido de, eventualmente, sancionar, e há alguns circuitos de analistas que acreditam que realmente foi um golpe de Estado, mas justamente para evitar esta ideia do golpe, criou-se essa situação de morte no teatro operacional para que não houvesse essa desconfiança. Como é que acha que a União Africana vai reagir relativamente a esta morte? Bom, obrigado. A União Africana está a ser bastante cautelosa, não é, na avaliação da situação do Chad, na medida em que a região em si já está, portanto, mergulhada em situações bastante difíceis, não é? Bastante difíceis de paz. Portanto, é uma paz frágil, é uma situação, portanto, bastante difícil que se vive na região do Sahel. Então, a União Africana, no sentido de não tomar partido, não é, daquilo que está acontecendo no Chad, não quer, portanto, na minha modesta maneira de ver, portanto, não quer tomar protagonismo em fazer, portanto, uma avaliação, certamente que não iria ajudar a situação que se vive no Chad. Os rebeldes, né, portanto, têm uma grande representatividade no Chad, não é? Portanto, é um grupo a não descartar. Sim, portanto, como já fiz aqui referência, 200 grupos étnicos, né? Portanto, é difícil manter esses grupos étnicos, não é? Portanto, não estamos ainda a falar das questões religiosas. Essas até costumam ser, nesta fase moderna, costumam ser fáceis de controlar, porque, portanto, temos pessoas visíveis para dialogar com elas, né? Quando se tratar do cristianismo, quando se tratar, portanto, do Islã. Então, aqui, portanto, nós temos também motivações étnicas. E, claramente, não é? Idriss Déby Itno aqui privilegiava, não é, a sua etnia e, com muita clareza mesmo, portanto, punha as outras etnias em grande desvantagem, não é? Naquilo que pode constituir o usufruto dos benefícios do país. Então, nós sabemos que, portanto, nos acontecimentos anteriores, a União Africana logo afirmava, porque no seu artigo sobre a mudança inconstitucional de regime, não é? A União Africana é peremptória, é clara. Portanto, esses regimes não serão reconhecidos. Mas aqui, não é, no Chad, nós estamos a ver uma situação bastante complexa, não é? Porque é um país em guerra, não é? Aqui nós estávamos perante um país em guerra. Portanto, foi uma situação excepcional. Tanto mais que, em algumas constituições, em termos de guerra, quando há guerra, portanto, evoca-se a cláusula da excepcionalidade e as eleições são adiadas para um tempo indeterminado, até que haja paz, não é? Uma cláusula que poderia ser utilizada pelo presidente chadiano, não é? Para adiar as eleições, porque o país não está bem. Tem as ameaças terroristas, tem a ameaça, portanto, dos rebeldes, mas havia uma convicção pessoal, não é, sobre a sua reeleição, e ele, portanto, avançou para as eleições e, portanto, estava, portanto, nesta questão. A reação da União Africana e dos outros líderes, eles estão a ser bastante cautelosos, tendo mais em conta, não é, a situação geral do país, Chad, que não está em paz, e da região do Sahel, que também não está em paz. Portanto, seria talvez mais perigoso, não é? Seria mais perigoso, portanto, lançar achas a um grupo como culpado
disso, não é? E, portanto, não ajudar na continuidade do poder no Chad, porque, na minha opinião, agora também interessa à comunidade internacional que haja um interlocutor válido em N'Djamena. E esse interlocutor, no caso, é o filho do Idriss Déby. Eu ia esta questão como última, que Idriss Déby participava ou era parte deste perímetro de segurança muito restrito do presidente, foi indicado como o líder que vai eventualmente conduzir os destinos do Chad. Não sabemos se até as próximas eleições, muito em breve, 18 meses. Sim. 18 meses. Como é que avaliamos esta transição, ainda que diga patrimonial, familiar e não necessariamente para os militares? Não seria uma forma também de esconder esta suposta característica ditatorial que levou o presidente Idriss Déby à morte? Portanto, este é o outro modus faciendi que tem que terminar no nosso continente, não é? Esta forma, não é, de transição do poder, seja ele, portanto, por meio legais ou, neste caso, né, aconteceu o golpe de Estado. O país tem quadros, não é? Idriss Déby era membro, dirigente de um partido, não é? E no seu partido há elementos que o suportam, não é, politicamente e talvez na vasta gama de assessorias. Então, esta transição, não é? Esta transição de poder, que portanto não foi feita por ele, não é? Porque os seus seguidores leais acreditam que, pondo o filho no poder, portanto, iriam talvez abafar algumas questões, mas como está-se a ver, aqui a situação está ainda a piorar, portanto, está-se a tornar cada vez mais difícil, não é? Cada vez mais difícil. E o que é que nós podemos esperar do Chad nos próximos tempos? Principalmente porque já começaram alguns protestos. Não obstante ter sido indicado filho do presidente do Chad, já começaram alguns protestos, algumas escaramuças. O que é que nós podemos esperar nos próximos tempos? Bom, até há um ponto que eu queria até terminar em relação... Por favor, peço desculpas. O filho é um general de alta patência, tem 37 anos, não é? E agora está a ser dado, portanto, um cargo político. Qual é a experiência para um país, portanto, com diversos problemas como o Chad, não é? Portanto, há aqui que se questionar este facto, não é? Há que se questionar isto, portanto, certamente que não haverá, não é? Não haverá, portanto, um comum acordo para, portanto, o filho militar, não é, se manter no poder. Os chadianos estariam mais tranquilos, não é? E isto terá que ser, portanto, a nossa forma de ser no continente africano, não é? Estariam mais tranquilos se fosse pela via de formação de uma comissão, não é? Um governo de transição com a inclusão clara de civis. Aí talvez nós encontraríamos uma melhor solução para a situação do Chad. E para terminar mesmo esta parte, acredito que é o que tem que ser feito, não é? E porque a comunidade internacional certamente irá propor conversações entre as várias partes do Chad, não é? Neste caso, os militares que estão a controlar o poder, mas os outros partidos banidos, não é? Desta ou daquela maneira, e talvez a representatividade dos rebeldes, não é? Que é preciso que os rebeldes também tenham uma representatividade nas negociações para um governo de transição no Chad, não é? Para que certamente, não é? Ocorram, não é? Eleições nos próximos 18 meses, incluindo todos os partidos ora banidos no Chad. Não é? Muito obrigado, Dr. Bernardo Kuchens. Vamos ao segundo tema do nosso Política Internacional de hoje. Os Estados Unidos e a Rússia estão em crescente tensão política e também diplomática em função das acusações norte-americanas à Rússia, segundo as quais a Rússia ingeriu nas últimas eleições
americanas e também tem estado a lançar ciberataques aos órgãos centrais dos Estados Unidos. A Rússia e os Estados Unidos já tiveram cerca de 30 diplomatas devolvidos entre os dois países, estão em cada vez maior tensão, com sérias acusações, e a questão que eu faço ao Dr. Berno é o que é que se passa entre os Estados Unidos e a Rússia e como é que esta tensão pode ser resolvida a curto, médio e longo prazo. Bom, este é um assunto bastante complexo, né? Nós somos de países bastante pequenos para falarmos de superpotências. Como são estas duas? Como são essas duas, mas na verdade é um problema que nos preocupa, porque por não ser, e é isso, não se trata aqui da reedição da Guerra Fria. Não se trata aqui da reedição da Guerra Fria, portanto, nós estamos noutros tempos e o mundo já aprendeu bastante, não é? Com a história do tempo da Guerra Fria, dos 40 anos em que isso durou. Agora, o que pode entristecer a humanidade neste momento é que praticamente essas duas potências, não é? Nucleares não têm que mostrar ao mundo, não é? o seu poderio, não é? Desta maneira. Portanto, é visível, não é? O que é feito, o que eles fazem, o que eles são, tudo é visível. Então, há aspectos que não deviam constituir, que não deviam, portanto, não deviam ser feitas desta forma, através, portanto, de recados, não é? Através de discursos televisivos, discursos cada um na sua plataforma. Mas mais do que isso, é a expulsão de diplomatas de parte a parte. A expulsão de diplomatas de parte a parte, isto quer dizer que há canais que estão a se romper, não é? Há afirmações que podem não ser percebidas, não é? Situações provocadas pelo presidente norte-americano, não é? Que eu, na minha maneira pessoal de ver a forma dele de governação, consigo ver de que praticamente ele está atrasado cerca de 15 ou 20 anos, não é? No tempo em que ele lutou para ser presidente. Mas o mundo avançou bastante e as preocupações do mundo agora são outras. Então acredita que esta tensão é muito provavelmente provocada pela liderança norte-americana e não necessariamente pela liderança russa? Não, esta é claramente provocada pela liderança norte-americana, porque a Rússia tem a sua forma de ser, não é? E todos sabemos como é que a Rússia é, não é? Todos sabemos como é que a Rússia é, não é? Portanto, a Rússia, em termos das corridas ao armamento, não é a primeira, não é? Em termos de vários acontecimentos que nós encontramos aqui no mundo, não é a primeira, não é? E estas acusações são infundadas ou pelo menos não justificam o nível de tensão que os dois países estão a conhecer, a ingerência nas eleições que até já ocorreram e de certa forma até privilegiaram o próprio presidente Biden, e também estes ciberataques a órgãos centrais sensíveis da administração norte-americana. Considera que estas acusações não justificam o nível de tensão que os dois países estão a conhecer agora? Eu acho que não justificam, tendo em conta o tipo de países que estão aqui a se degladiar sobre isso, e não se justifica também pelo tempo que passou, porque o presidente norte-americano alega aqui da ingerência russa nas eleições de 2014, não é? Então, foi tempo suficiente, não é? Para irem, portanto, encontrando soluções para esse tipo de problemas. E assim como tem acontecido nas outras áreas, como militares, não é? Tratando-se de ciberataques, eles, portanto, avançam para sistemas de defesa, mecanismos de defesa. E não precisam E não precisam, portanto, de apresentar ao mundo esse tipo de discurso, não é? Expulsão de diplomatas, que são um canal privilegiado para as conversações. Agora, sanções à Rússia, portanto, isto é uma forma que sempre existiu para pressionar, não é?
a Rússia. E essas sanções acredita que podem surtir o efeito desejado? A Rússia já disse que não está preocupada com as sanções norte-americanas. As sanções têm um efeito, na minha forma de ver, de retração, não é? Prejudicar-se como tal, não. Porque a Rússia já se abriu e os paletes de produção, os modelos de produção da Rússia atualmente, portanto, são também tipo ocidental, não é? A Rússia já se abriu nesse contexto. Agora, as sanções vão simplesmente retrair e não vão prejudicar tanto a Rússia. Tanto mais que o desejo não é conveniente fragilizar, uma potência como a Rússia, uma potência nuclear, não é? Portanto, eles poderão fragilizar a Rússia até um certo ponto, mas não convém que a Rússia esteja tão fraca, não é? Tão fraca ao ponto de, portanto, ser irracional, como estamos a acompanhar esses discursos bastante contundentes do presidente russo, Vladimir Putin. Vladimir Putin. Muito obrigado, Dr. Berno Cruxens. Muito obrigada a todos os telespectadores que acompanharam hoje o nosso Política Internacional. Termina assim o nosso Política Internacional numa semana em que analisamos a morte do presidente Idriss Déby do Chad e também a crescente tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Voltamos na próxima semana, não deixe de acompanhar-nos. Até lá.